Hoje vamos recapitular o filme chamado Duna, Parte 2. O filme começa com a princesa Irulan Corrino, filha do imperador Shaddam IV, gravando um relato recente do ataque à casa Atreides pelos Harkonnens. Ela observa que o duque Leto Atreides era visto pelo imperador como um filho, o que a confunde quanto ao motivo de seu pai ordenar a dizimação da linhagem Atreides, embora acredite que nem todos realmente tenham desaparecido. Irulan então se pergunta o que a queda da casa Atreides significa para Arrakis. Logo após se unirem aos Fremen em sua jornada pelo deserto até Siet Taber, Paul Atreides e sua mãe grávida, Lady Jessica, se escondem com os guerreiros enquanto os batedores Harkonnen os perseguem. Stilgar lidera suas tropas para evitar os batedores antes de usar suas próprias armas para derrubá-los. Depois que os batedores são derrotados, os Fremen deixam seus corpos como alimento para Shai Hulud. Ao chegarem no Siet, Paul e Jessica são recebidos com desdém pelos outros Fremen. Alguns os veem como espiões, enquanto outros estão furiosos com Paul por ter matado James. Stilgar fala perante um conselho para convencê-los de que precisam ser ajudados e que também podem ajudar os Fremen. Stilgar fala em particular com Jessica, informando-a de que a reverenda madre deles está morrendo, e ele pede que Jessica a substitua. Ela se junta a outras Bene Gesserit, juntamente com a reverenda madre Ramalo, onde Jessica é instruída a beber a água da vida, uma substância venenosa mortal para os homens. Jessica a bebe e começa a convulsionar, e as outras Bene Gesserit começam a ficar com medo ao perceberem tarde demais que Jessica está grávida. Após um período de tempo, Jessica supera o veneno e herda as memórias de seus ancestrais. Nesse processo, sua filha também começa a se comunicar com ela. Elas têm uma conversa e discutem como devem começar a trabalhar para fazer com que outros no norte de Arrakis acreditem na profecia, começando com aqueles que consideram vulneráveis. Paul tenta se aproximar de Shani enquanto ela está conversando com sua amiga Shishakli sobre a possibilidade da profecia ser falsa. Mais tarde, os Fremen descobrem um tanque de reconhecimento Harkonnen e lançam um ataque. Durante o confronto, os guerreiros matam os batedores inimigos, mas logo se veem sob fogo de um ornitóptero. Paul ajuda a proteger Shani e lhe dá a oportunidade de romper o escudo do ornitóptero e destruí-lo. Mais tarde, Paul e Shani se sentam juntos em uma colina, apreciando a paisagem. À medida que a intimidade cresce entre eles, sucumbem aos seus sentimentos românticos e compartilham um beijo. Com o tempo, Paul se engaja mais nos treinamentos com os Fremen, tornando-se um guerreiro Fedaykin ao lado de Shani. Ele ganha maior aceitação entre os Fremen, adotando o nome de lutador Muad'Dib Uzul, em referência aos ratos cangurus do deserto e a um famoso guerreiro Fremen. No entanto, ele também é assombrado por visões perturbadoras, vendo a si mesmo seguindo uma figura misteriosa em direção ao sul, enquanto a terra se enche de cadáveres devido à Guerra Santa que ele teme que ocorrerá se ele se tornar o Lisan al-Gaib. Mais tarde, Paul se prepara para um teste importante com os Fremen: montarem um verme da areia. Ele desce até uma área mais baixa das dunas enquanto os Fremen se reúnem para assistir. Lá, ele coloca um dispositivo para chamar o Shai Hulud, e quando ele aparece, Paul salta sobre ele. Depois de uma breve luta, ele consegue montar o verme com sucesso, recebendo aplausos calorosos dos Fremen. Mais tarde, Jessica decide viajar para o sul de Arrakis para compartilhar a profecia com os fundamentalistas. Embora ela queira que Paul vá com ela, ele sente que isso alimentaria falsas esperanças e poderia tornar suas visões realidade. Enquanto isso, os Fremen destroem um depósito de especiarias, deixando Rabban furioso. Ele ordena que seu exército persiga os Fremen, mas ao chegar ao local, eles caem em uma armadilha, forçando Rabban e seu exército a fugirem. Em Gied Prime, o barão Vladimir Harkonnen organiza uma celebração para seu sobrinho mais novo, Feyd-Rautha, irmão de Rabban. Também estão presentes a reverenda mãe Morhiam e a Bene Gesserit Lady Margot Fenring. Todos se reúnem, com uma multidão massiva, para assistir Feyd em um torneio contra 3 seguidores da casa Atreides. 2 estão drogados, o que facilita para Feyd matá-los, mas o terceiro está lúcido e oferece resistência antes de ser morto por sua lâmina. Feyd fica irritado com o barão por ocultar essa informação, mas depois é nomeado para sucedê-lo como governante de Arrakis, já que Rabban tem falhado em manter a produção de especiaria e manter os Fremen sob controle. Enquanto isso, Morhiam e Irulan debatem se Paul ainda está vivo, pois muitas histórias sobre Muad'Dib estão circulando em Arrakis. Morhiam adverte Irulan que se Paul estiver vivo,
Ele provavelmente conhece a verdade, e se as grandes casas descobrirem o envolvimento do imperador no ataque aos Atreides, isso desencadeará uma guerra e ele perderá o trono. Por outro lado, Margot encontra Feyd-Rautha sozinho. Embora ele desconfie de suas intenções no início, ela o seduz depois de submetê-lo ao mesmo teste Bene Gesserit que Morhian fez com Paul. Margot volta para Morhian e confirma que está agora esperando uma filha de Feyd, assegurando que a linhagem está segura. Enquanto isso, um grupo de contrabandistas aterrissa em Arrakis. Os Fremen os enfrentam até que Paul reconhece um deles como Gurney Halleck, um mestre das armas da casa Atreides. Eles têm um abraço emocionante, e Paul ordena que os Fremen cessem os ataques. Gurney explica como sobreviveu ao ataque. Após a batalha de Arrakeen, ele conseguiu negociar uma viagem de volta com os sobreviventes. Mais tarde, em uma conversa privada, Gurney expressa preocupação de que eles não tenham chances suficientes contra os Harkonnens, mas ele conhece o local onde seu pai escondeu as bombas da família. Pouco depois, Gurney guia Paul, Shani e Stilgar até o esconderijo das armas nucleares da casa Atreides, onde descobrem que há 92 ogivas nucleares. Enquanto isso, as tropas Harkonnen lideradas por Feyd-Rautha atacam o Sietch Tabr, matando vários Fremen e obrigando os sobreviventes a se esconderem. Shishakli é capturada e, ao se recusar a falar, é incinerada por Feyd. Os sobreviventes seguem em direção ao sul, apesar da relutância de Paul. Logo depois, Paul visita o mesmo templo que Jessica havia ido para descobrir a origem da água da vida, que é extraída de um bebê verme da areia. Ele a consome e perde a consciência, tendo visões semelhantes às de Jessica, inclusive uma com sua irmã Alia falando com ele. Todos se reúnem para ajudar Paul, e Shani é informada de que ele pode ser revivido com lágrimas da primavera do deserto. Shani coleta suas lágrimas e as mistura com a água da vida antes de colocá-las nos lábios de Paul. Ele desperta e tem uma conversa particular com Jessica. Paul revela que descobriu que ela é filha do Barão, o que os torna ambos Harkonnens, algo que Jessica não sabia anteriormente. Isso significa que Paul é agora o Kwisatz Haderach, com habilidades semelhantes às das Bene Gesserit que consumiram a água da vida. Posteriormente, todo o povo é reunido e outros líderes Fremen se encontram no templo para discutir a ascensão de Paul. Shani grita que a profecia tem mantido os Fremen escravizados, mas ninguém lhe dá atenção. Paul entra e os líderes Fremen do Sul instigam-no a desafiar Stilgar para um duelo mortal pela liderança. Ele recusa e demonstra que pode ler seus pensamentos mais íntimos, afirmando ser o Lisan al-Gaib. Todos os Fremen logo se curvam a Paul como seu messias. Os Harkonnens retornam com o Imperador, Irulan e suas forças Sardaukar, levando os Fremen a enfrentá-los de uma vez por todas. O Imperador confronta os Harkonnens, afirmando que eles alegaram que o Sul estava inabitável, porém ele descobriu evidências de atividade humana. Como punição, o Imperador ordena que cortem os cintos suspensórios do Barão, fazendo-o cair e ficar imobilizado. Então, Paul ordena o lançamento das ogivas nucleares para romper as defesas de Arrakeen. Os guerreiros Fremen montam nos vermes da areia para derrubar uma boa parte do exército. O Barão faz uma última tentativa desesperada de chegar ao trono do Imperador. Mas Paul e seu exército arrombam a porta, eliminam os guardas, e Paul se aproxima do Barão, chamando-o de avô, antes de enfiar uma faca em seu pescoço, matando-o. Do lado de fora, os sobreviventes Sardaukar começam a fugir, mas Gurney alcança Rabban para um confronto final. Eles duelam brevemente até Gurney cravar sua lâmina na garganta de Rabban. Paul se prepara para confrontar o Imperador em retaliação pela participação deste na morte de seu pai. Ele ameaça destruir o suprimento de especiaria, a menos que o Imperador se renda, e permita que Paul se case com Irulan, algo que magoa visivelmente Shani. O Imperador escolhe Feyd-Rautha como seu campeão. Paul e Feyd se envolvem em um duelo intenso, com Feyd conseguindo perfurar Paul de lado, mas Paul eventualmente ganha a vantagem e fatalmente esfaqueia Feyd no peito. Antes de morrer, Feyd diz a Paul que ele lutou bem. Paul se prepara para confrontar o Imperador em seguida, mas Irulan interfere concordando em se casar com Paul em troca do trono. Paul ordena que o Imperador se ajoelhe e beije o anel da casa Atreides. Shaddam obedece, e todos se ajoelham diante de Paul, exceto Shani, que sai de cabeça erguida. Logo depois, Paul é informado de que as outras grandes casas ainda não aceitaram sua ascensão. Ele então ordena que o exército Fremen avance para enviá-los ao paraíso. Gurney, Stilgar e muitos outros concordam e marcham adiante.
Jessica fala com Alia pela última vez, declarando que a Guerra Santa agora começou. O filme termina quando Shani sai para as areias para convocar um verme da areia para ela montar rumo a partes desconhecidas. Espero que tenham gostado. Até a próxima.